Muito boa noite a todos os embaixadores que se juntam a nós nesta hora, no nosso mega grupo de vida. Bem-vindos, é um prazer estarmos juntos novamente, todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, que realmente possamos nos unir como um só corpo, porque esta é a vontade do Senhor, unidade plena. Possamos nos unir como um só corpo, através desta estratégia, através do Zoom, através do Facebook, como um só, para buscar a presença de Deus, para buscar a direção de Deus sobre a nossa vida, para buscar o consolo de Deus quando é preciso. Então é um prazer, é um gozo no nosso coração saber que nos vem, que estamos juntos com pessoas de Angola, com família de Angola, com família do Brasil, muitas das vezes com família da Costa Rica. Então, muito bem-vindos a todos aqueles que se vão juntar a nós. Começa agora o nosso mega grupo de vida. E esta foi uma semana com algumas situações delicadas aqui no seio da nossa igreja, problemas normais, pessoais, problemas que surgem, mas graças a Deus que os problemas que surgem com Deus ao nosso lado, eles são para ser ultrapassados, eles são para se enfrentar. E depois de passarmos por eles, percebemos que muitas das vezes o sofrimento gerou crescimento em nós. Amém? Mas quando estamos a passar pelo sofrimento não é fácil, não é? Não é nada fácil, irmãos. E nós estamos a viver um tempo em que é muito fácil olhar para o lado e ver sofrimento. É muito fácil nós estarmos a ser atingidos por algum tipo de sofrimento ou pelo sofrimento de alguém. Mas Deus não quer que nós fiquemos presos ao sofrimento. Deus quer nos dizer e quer nos revelar a cada dia que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus, Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. E quando nós estamos com Deus, quando nós enfrentamos estes problemas com Deus, nós conseguimos colocar o sofrimento no lugar certo. Nós conseguimos ter uma perspectiva que não vem de nós mesmos, mas que vem do nosso Deus e do nosso Senhor. Não sei que dor é que talvez nós que estamos aqui reunidos hoje ou a nossa família possa estar a enfrentar. Não sei se hoje tu estás a viver a dor de uma injustiça. Não sei se tu estás a viver a dor de uma mentira. Não sei se alguns de nós aqui hoje possam estar a viver a dor da perseguição ou do abandono ou da falsidade ou da falta de amor, ou a perda de um parente, a perda de um amigo, a perda de alguém que nos era querido. Não sei que dor possamos estar a sentir agora, mas seja qual for a dor que nós estamos a passar, que nós possamos saber que em Deus nós podemos superá-la, sim. Nós podemos enfrentá-la, sim. E não ficar presos à dor. E aquilo que Deus muitas vezes nos quer mostrar, a mim, primeiramente, e a cada um de nós, é que não são necessariamente as circunstâncias que vão mudar. Às vezes somos nós que vamos mudar primeiro que as circunstâncias. Às vezes, através da dor ou através do sofrimento, Deus quer nos transformar, Deus quer nos levar para outro nível, Deus quer nos ajudar a refazer dos cacos que nós possamos estar a sentir, de uma pessoa despedaçada em que possamos nos estar a sentir. Deus quer nos restaurar e Deus quer nos tornar mais fortes. O tema que Deus nos deu para este ano, e creio que nesta altura todos nós já sabemos, eu sei que se eu pudesse ouvir as vozes de todos, nós iríamos dizer a uma só voz: levanta-te e brilha. Nós não dizemos a alguém que já está de pé: levanta-te. Normalmente nós dizemos a alguém que está abatido, que está prostrado, que ainda não se levantou em todo o seu esplendor. Nós normalmente olhamos para alguém que não está ainda 100%, alguém que está abatido talvez em alguma dor, alguém que está fechado em si mesmo, e é para essa pessoa que nós nos viramos e dizemos: levanta-te. Então, eu creio que Deus sabe disso. Deus, na sua omnisciência, sabe o período que cada um de nós está a passar, sabe o ano
que nós estamos a viver, sabem que medida começou este ano de 2021 e sabem que medida Ele quer que acabe este ano de 2021. E Deus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua soberania, quer nos dizer a mim e a ti: levanta-te. Então não te sintas culpado, não te sintas triste, não te sintas frustrado por se calhar não estares como tu querias estar, por se calhar estares a viver uma situação que não estavas à espera de viver, mas uma situação que te faz ficar retraído. Não te sintas culpado, não te sintas triste, apenas recebe a palavra do Senhor para este ano, apenas toma posse da palavra do Senhor deste ano e diz para ti mesmo: Senhor, eis-me aqui, eu vou atender ao teu chamado de levanta-te e brilha, em nome de Jesus, amém? Eu sei que todos nós conhecemos, a maioria de nós que nos encontramos aqui nesta noite conhecemos a história de Agar, de Abraão e de Agar, e sabemos em que escuridão se encontrou Agar muitas vezes na sua vida e como ela teve que fugir para o deserto, como ela foi mandada para o deserto por Sara, a sua, digamos assim, patroa. Sabemos as circunstâncias em que Agar se encontrou, muitas das vezes sentiu-se sozinha, injuriada, sem saída, sem caminho, sozinha. A primeira vez que fugiu ficou totalmente sozinha, a segunda vez que ela foge, já foge com o seu filho Ismael, pequenino, e lá quando ela se sentia completamente abandonada, onde a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 16, e nos conta esta história e nos diz em que situação se encontrava Agar. Ela descobriu uma coisa muito importante, que eu creio que Deus quer que eu e tu descobramos nesta noite e não esqueçamos mais. Agar, quando se encontrou num período de aflição, quando se encontrou completamente sozinha a desejar a morte, eu queria ler com vocês o que aconteceu, Gênesis 16, em que Deus aparece a Agar, fala com ela no capítulo 11, 12, encontra-se com Agar, vai ao seu encontro, e no versículo 13 diz-nos assim, Gênesis 16, 13: Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que me vê. O Deus que vê. Isto porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berebe é chamado de poço daquele que vive e me vê. Eu acho que assim como Deus quis dizer a Agar naquele momento: eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que está contigo. Quando tu pensavas que estavas sozinho, que estavas sozinha, quando tu pensavas até em desejar a morte, que não vias solução, Deus se revela a Agar no meio do deserto. E Deus se revela a nós no meio do deserto, no meio de escuridão. E Deus se quer revelar como aquele que nos vê. Deus está a olhar para ti, sim. Deus está com os seus olhos colocados em ti, sim. Deus é o Deus que nos vê, sim. E mais para a frente, quando Agar volta a esconder-se, quando Agar volta a fugir, a ter que fugir, a se encontrar numa situação de completa solidão com o seu filho, ela até queria fechar os olhos, ela até queria não ver o seu filho, pensando que o seu filho ia morrer de fome e a seguir ia ela morrer. Novamente Agar se encontra junto deste poço que foi chamado e que lhe lembrava que Deus é o Deus que nos vê. Deus é o Deus que te vê. Amém? Confia na palavra do Senhor. Sabes, a palavra do Senhor é uma palavra viva. Ela é uma palavra que ainda hoje se mantém de pé para ti e para mim, para continuamente nos trazer revelação de quem é Deus. E nesta noite que eu e tu saibamos
que Deus é o Deus que nos vê e que traz solução para a nossa vida, nos direciona e nos dá uma ordem com amor. Levanta-te. Levanta-te, porque sou eu, teu Deus, que te dá esta ordem, que te dá esta direção e que vai estar contigo em cada momento. Amém? Então vamos orar. Nesta hora aí mesmo onde tu estás, agradece ao Senhor, porque Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus presente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre serás. Obrigada porque Tu és o Deus que me vê, que me encontra onde quer que eu esteja. Onde quer que eu me encontre, Senhor. Em que situação estejam os meus pensamentos, a minha alma, Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que nos vê. Obrigada, Pai. És o Deus presente, que nos consola, que nos levanta e que nos faz ver muito mais além do que a nossa mente consegue pensar ou imaginar. Levanta, Senhor, cada irmão, cada irmã que neste momento está retraído, Senhor, está abatido, está oprimido. Levanta, Senhor, cada irmão, cada irmã nesta hora, na força da Tua presença, na força do Teu amor. Levanta-nos, Pai, para a Tua glória, para testemunho vivo, que Tu és o Deus que nos fortalece, és o Deus que nos alimenta e jamais nos abandona. Senhor, nesta noite, nós queremos abrir a nossa boca e abrir o nosso coração para dizer que a nossa confiança está em Ti, a nossa confiança permanece em Ti. Mesmo quando nós não pudermos ver, nós cremos, Tu és Deus soberano e soberanos são os Teus planos para a nossa vida. Amém, Senhor. Assim seja. Nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que nós pudéssemos declarar juntos esta confiança diante do Senhor e declarar a Sua palavra para a nossa vida, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto como nós esperávamos, ainda que as circunstâncias não ocorram da maneira que nós esperávamos, todavia em Ti eu posso me alegrar, todavia em Ti eu consigo me alegrar, todavia em Ti eu escolho me alegrar, todavia em Ti eu quero me alegrar, eu quero encher a minha vida, a minha alma, eu quero encher todo o meu ser da Tua palavra, em nome de Jesus. Sua palavra declara, ainda que o choro venha e possa durar uma noite inteira, ainda que haja momentos na nossa vida em que choramos, a alegria vem. Oh sim, em Deus a alegria vem. Em nome de Jesus eu trago esta certeza para o teu coração agora. Então vamos declarar juntos, eu tenho um Deus que não vai deixar a luta que eu estou a viver me oprimir, acabar com todos os meus sonhos. Eu tenho um Deus que não vai deixar eu ficar preso à dor. Amém. Eu tenho este Deus. Faz destas as tuas palavras como uma oração. Entrega-te ao Senhor. Escolhe crer. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vai pela manhã. Eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar os problemas serem maiores que a minha fé. Aleluia! Eu tenho um Deus que olha para mim e me diz: levanta-te porque eu estou contigo, levanta-te porque eu tomo na tua mão direita e te ajudo. Aleluia! Confiamos em ti, Senhor, e declaramos quem nós temos, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar que esta luta, Senhor, seja maior que a minha fé. Aleluia. Declara comigo, embaixador. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vai pela manhã. Eu creio em ti e na tua palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei,
todavia eu me alegrarei em ti. Todavia meu coração está em ti. Eu confio, mesmo quando eu não vejo. Eu confio e eu me alegro no Deus que me vê, no Deus que está comigo. Senhor Jesus, não há outro, por isso nos entregamos, nos rendemos àquele que nos vê, àquele que nos sonda. Aleluia, Senhor. Quando a Tua presença, Senhor, vem, nos enche, nos completa, Senhor. Senhor, nós queremos andar, Senhor, em adoração constante. Saber quem é o nosso Pai. Um Pai que nos vê a toda a hora. Senhor, vem ao nosso encontro nesta noite e lembra-nos que Tu transformas, Pai Santo, dor em favor. E lembra-nos que Tu és o Deus presente, o Emmanuel. E lembra-nos, Senhor, visita cada casa nesta hora, cada família que escolheu estar aos Teus pés nesta hora, cada embaixador de Cristo, cada embaixadora de Cristo, visita nesta hora e traz a certeza plena de que Tu estás no controle de toda a situação, que Tu és o nosso Alfa e Ômega, o princípio e o fim, e que nós possamos confiar que Tu nos vais levar, Senhor, ao fim que Tu desejas, aos planos que Tu desejas, aos propósitos que Tu já traçaste, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bem-vindos a todos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Bem-vindos a todos. Bem-vindos aos irmãos que nos estão a ver pelo Zoom, os irmãos que nos estão a ver pelo Facebook. Bem-vindos a todos em nome de Jesus. Amém. Eu queria, irmãos, neste momento que nós pudéssemos orar ao Senhor e pudéssemos entregar nas mãos do Senhor este tempo que agora vamos ter de estudo da Palavra do Senhor. A Palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. Então, queridos, neste momento vamos orar e vamos clamar pela presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus que, Senhor, nós entramos na Tua presença com ações de graças, Senhor, pelo novo e vivo caminho que é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos neste momento, Senhor, aprender a ouvir a Tua voz. Senhor, fala connosco, Paizinho, através da Tua santa palavra, palavra inspirada, palavra que é proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Por isso, Pai, usa, Senhor, a Tua palavra para nos edificar nesta hora, para consolar os nossos corações, para, Senhor, nos ajudar, ó Deus, a crescer, Senhor, até que cheguemos todos à perfeita varonilidade, à estatura completa de Cristo Jesus.
Paizinho, ajuda-nos, Pai. Senhor, Tu conheces a situação, as circunstâncias, Senhor, que cada um dos meus irmãos que agora me vê, Senhor, está a viver. Por isso eu te peço, Paizinho, que Tu possas ministrar, Tu possas falar, Tu possas fortalecer nesta hora, Senhor. E como nós cantámos há pouco, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na oliveira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, no curral não haja gado, ainda que tudo, Senhor, não corra bem, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Paizinho, ajuda-nos a ser mais resilientes. Ajuda-nos, Senhor, Paizinho, a permanecer firme e a perseverar mesmo nestes tempos difíceis. Senhor, entregamos nas Tuas mãos cada pedido de oração, cada clamor, Senhor, que os meus irmãos têm feito. E que a Tua paz, que excede todo o entendimento, possa vir sobre cada família, cada casa, cada lar neste momento. Pai, nós oramos e nós Te entregamos nas Tuas mãos este tempo. Senhor, fala connosco. Que não seja eu, mas que sejas Tu, Senhor, através de mim. Pois nós oramos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, irmãos. Irmãos meus queridos, bem-vindos a todos. Bem-vindos àqueles irmãos que nos vêm de Portugal, mas também que nos vêm de Angola, de São Tomé e Príncipe, do Brasil. Um grande abraço para o Brasil e peço também aos irmãos que possamos estar a orar pelo Brasil, em especial por Fortaleza. Os nossos irmãos estão neste momento a viver um novo confinamento, inclusive as igrejas no Brasil neste momento estão privadas do seu culto presencial e por isso eu peço as vossas orações para que o Senhor possa dar sabedoria aos governantes e para que no nome de Jesus os efeitos desta pandemia possam no nome de Jesus ser anulados, cancelados, que Deus possa estender a sua mão e possa trazer solução a toda esta situação. Então um grande abraço para o Brasil, um grande abraço para os meus irmãos, também ali para Belo Horizonte, para o meu querido irmão pastor Edmilson, um grande abraço para ti, querido, saudades tuas, e para os nossos irmãos também que nos vêm ali de Fortaleza, no Rio de Janeiro, pastor Vilmar, a pastora Miriam, que Deus vos abençoe. Também um abraço especial para a Costa Rica, para o pastor Fabiano, para a sua esposa, a pastora Joceline, que Deus vos abençoe também, assim como todos os nossos irmãos embaixadores de Cristo, que nos veem de várias partes do mundo, com diferentes fusos horários. Por isso eu digo boa noite, mas também digo boa tarde, porque em muitos lugares hoje, agora neste momento, ainda é boa tarde. Amém? Irmãos, queridos, eu queria partilhar com os irmãos algo muito importante que Deus falou ao meu coração e que eu quero que tu aprendas hoje, mas não quero só que tu aprendas para ti, quero que tu possas também ser um instrumento nas mãos de Deus para transmitir aquilo que hoje o Senhor nos vai ensinar. Então que tu possas partilhar este vídeo que nós estamos aqui a fazer, através do Facebook, possas partilhar na tua página, partilhar com os teus contactos, porque eu creio que nestes dias difíceis, nestes tempos difíceis que nós estamos a viver, a palavra de Deus, ela é poderosa para consolar, para fortalecer, para levantar-nos e fazer-nos brilhar, como há pouco a minha esposa estava a dizer. Ele, o nosso Deus, é o Deus que nos vê. E Ele está hoje com os seus olhos sobre a tua vida, sobre a minha vida. E Ele está pronto para nos ajudar, para nos fortalecer nestes dias difíceis. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu queria convidar-vos a abrir a palavra do Senhor no tema deste ano, Isaías, no capítulo 60. Para quem ainda não sabe, a palavra profética que Deus nos deu para este ano de 2021 foi, aquilo que a minha esposa já falou há pouco, em Isaías capítulo 60. E eu queria vos convidar a abrir a vossa Bíblia, em Isaías, no capítulo 60, e vamos ler o verso 1 ao verso 3 e entender aquilo que o Senhor também quer nos falar e também nos relembrar no dia de hoje. Diz assim, Isaías capítulo 60, verso 1 diz assim: levanta-te e resplandece, levanta-te e brilha, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti
o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Irmãos, o Senhor nos deu esta palavra e eu quero te dizer algo hoje, irmãos. Muito importante, o título da mensagem, daquilo que Deus quer nos dizer é: em tempos difíceis, guarda o teu coração. E eu quero te dizer algo muito importante hoje. E quero que tu possas entender, não só porque eu te estou a dizer, mas porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai testificar isso no teu coração. Irmãos, o Senhor claramente nos disse que nós temos que nos levantar e brilhar este ano. Este é um ano em que Deus quer que a sua igreja, e em especial a Embaixada Cristã, se levante e brilhe, se levante e resplandeça. Não com a sua glória, não com o seu brilho, mas com o brilho de Deus em nós. Como que nós, sendo um espelho, um reflexo da glória de Deus em nós e através de nós. Então, queridos, essa é a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que há um perigo. Existe um perigo. Eu quero que tu entendas isso. E o perigo é este. Sempre que Deus tem um propósito para a vida de alguém, sempre que Deus tem um propósito para a tua vida, o inimigo, Satanás, ele vai procurar resistir. Ele vai procurar, de alguma forma, impedir que o propósito, que a vontade de Deus na tua vida e na minha vida sejam realizados. Então, querido, deixa-me que tu abres um texto para tu entenderes o que eu estou a dizer. Vamos abrir primeiro aos Coríntios e eu vou pedir aos irmãos que nos estão a ver agora aqui no Zoom, que nos estão a ajudar também aqui nas leituras da Palavra de Deus. Em 1 aos Coríntios 16, vamos abrir a Palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 9. Eu vou pedir um irmão que nos está a ver pelo Zoom para poder ler para nós. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 9. E vou pedir então para algum dos irmãos poder ler para nós, se faz favor. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Amém. Obrigado, irmão Tó. Muito obrigado. Irmãos, entendeste este versículo? Porque uma grande porta, a minha tradução diz assim, porque uma grande porta e eficaz foi aberta, se abriu. Mas muitos são os adversários, muitos são os inimigos. Irmãos, isto significa que Deus, é Ele que abre as portas na nossa vida. É Ele que vai abrir as portas a nível financeiro. É Ele que vai abrir as portas a nível familiar. É Ele que vai abrir portas porque Ele é o Deus que abre portas. A Bíblia diz que o homem não recebe nada sem que do céu lhe seja dado. É Deus que abre portas na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus abre uma porta na nossa vida, seja ela a nível profissional, seja ela a nível familiar, ministerial, o inimigo, Satanás, ele vai se levantar contra a nossa vida. E é isso que nós temos que entender, querido. E é isso que eu quero que tu entendas, que os adversários, eles vêm exatamente para quê? Para resistir, para impedir que a porta que Deus abriu seja por ti atravessada, por ti passada. Então, queridos, em 1 de Pedro 5, vamos abrir 1 de Pedro 5:8, vou pedir a outro irmão para ler para nós. 1 de Pedro, está já no finalzinho da Bíblia, primeira carta de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 de Pedro 5, 8. 1 de Pedro 5, 8. Diz assim, vamos ler, olha o que diz a palavra do Senhor. Algum irmão que leia para nós, se faz favor? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém. Obrigado, irmã Sara. Irmãos, entendeste? Olha, a palavra de Deus diz aqui, Pedro, o apóstolo Pedro, diz assim, que o diabo, o nosso adversário, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o quê? Resistir. Procurar quem possa tragar, quem possa destruir. Mas eu queria que tu entendesses é o significado desta palavra adversário. Há bocadinho nós lemos que
que Deus abre a porta, mas são muitos adversários. Em 1 de Pedro diz que os adversários quem são? Satanás, o diabo e os seus espíritos malignos, os seus demónios. Agora, a pergunta é, o que é adversário? Irmãos, o adversário é alguém que nos vai fazer oposição. O inimigo é alguém que é contra ti. Mas o adversário, ele não é só contra ti, ele é contra aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele quer ser o adversário, ele quer ser o opositor àquilo que Deus planeou para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua vida profissional e financeira. Ele é o adversário. E nestes tempos difíceis nós temos que vigiar. Olha o que é que Pedro diz: vigiai e resisti-lhes firmes na fé. Então, querido, hoje nós precisamos de entender isso. Que Satanás e os nossos inimigos, eles não são só contra ti, mas eles também são contra aquilo que Deus quer para a tua vida. E o que é que Deus nos disse no início do ano? Levanta-te e brilha. Então repara uma coisa. Uma das coisas que o nosso adversário vai procurar fazer é que este ano tu não te levantes nem resplandeças. Porque se essa é a vontade de Deus para mim e para ti, então obviamente ele vai ser adversário a isso. Ele vai o quê? Ele vai impedir que tu te levantes e que tu resplandeças e que tu brilhes. Então, querido, tu precisas de saber isso. E precisas de entender, em primeiro lugar, como é que o nosso inimigo, o nosso adversário vai procurar fazer isso e o que é que eu devo fazer, o que é que eu tenho que fazer, para quê? Para que a vontade de Deus seja feita e não a vontade do nosso adversário. Então, queridos, em primeiro lugar, e vamos ver na palavra de Deus, como é que o nosso adversário, Satanás, o diabo, vai procurar resistir e impedir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Vamos lá ver, irmãos. Em primeiro lugar, ele vai usar o quê? A arma que ele tem contra a sua igreja e contra o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus, que é a tentação. A palavra de Deus diz em Tiago que Deus, ele não tenta ninguém. Diz lá em Tiago, se quiseres abrir depois no Tiago, capítulo 1, verso 12 em diante, está lá a dizer: Deus a ninguém tenta, porque Deus não pode dar o que ele não tem. Quem é o tentador? É Satanás, o diabo. E ele vai procurar ser adversário daquilo que Deus tem para ti através da tentação. Agora, há um aspecto aqui importante que tu precisas de saber e que tem a ver com os momentos, com os dias, com os tempos difíceis que hoje nós vivemos. É que o diabo, ele não te vai tentar quando tudo está bem na tua vida. Ele vai te tentar, segundo a Bíblia, ele vai te tentar quando as coisas não estão fáceis. Ele vai te tentar no que a Bíblia chama, em Efésios 6, o dia mau. Quando o dia mau chegar à tua vida, é nesse dia mau que ele vai tentar te tentar, que ele vai fazer com que tu saias do propósito que Deus tem para a tua vida. Se não repara, meu querido, olha ali, em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz lá assim: resisti-lhes firmes na fé. A Bíblia diz: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder para poderes resistir no dia mau. Irmãos, o que é o dia mau? O dia mau é aquele momento na nossa vida que todos nós já vivemos e vamos viver enquanto estivermos nesta terra, porque a Bíblia diz em 1 de João, no capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz no maligno. Então significa que, por vivermos no mundo, teremos aflições. João 16, 33, Jesus é bem claro. E ele diz: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em momento nenhum, Jesus disse que a nossa vida na terra, nesta terra, seria uma vida fácil, seria uma vida, digamos, desprovida de problemas ou de aflições ou de tribulações. Não. Pelo contrário, Jesus foi bem claro e ele próprio, quando viveu nesta terra, ele próprio foi também atribulado, ele também sofreu. Agora, meus queridos, o que nós temos que entender é que no dia mau, segundo Efésios capítulo 6, no dia mau é exatamente esse o momento que o inimigo vai nos procurar tentar e vai ser adversário, vai tentar resistir àquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Não é quando tudo está bem, mas é quando tu estás a viver uma circunstância difícil, é quando tu estás fraco fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, é aí
nesse momento de fraqueza que o diabo quer se aproveitar e poder fazer-te cair. Se não repara, vou-te dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, ou Lucas capítulo 4, está escrito a tentação de Jesus. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele teve que ser provado e aprovado. E ele foi provado e aprovado aonde? No deserto. Agora deixa-me te fazer uma pergunta. Quando Jesus já estava há 40 dias e 40 noites sem comer, quando a Bíblia diz que ele estava com fome, quando a Bíblia diz que ele estava fraco fisicamente e emocionalmente e até espiritualmente, provavelmente, quem é que apareceu para o tentar? A Bíblia diz, e é bem clara, lá em Mateus capítulo 4, ou Lucas capítulo 4, diz que o diabo, ele aparece a Jesus nesse momento de fraqueza para o tentar. Ok? Então, irmãos, no exemplo de Jesus nós vemos que o diabo, ele não apareceu a Jesus quando ele estava em Caná da Galileia, quando ele estava na festa, no casamento. Não. O diabo apareceu quando Jesus estava o quê? No deserto. Então, se hoje nós vivemos dias difíceis, se hoje, por causa desta pandemia que vivemos, nós estamos a viver dias difíceis economicamente, familiarmente, espiritualmente, então preparem-se, meus queridos, porque é neste momento difícil que o inimigo vai procurar nos tentar. É o que a Bíblia nos ensina. Agora, porquê que eu te estou a dizer isto, meu querido? Estou-te a dizer isso porquê? Porque assim como Jesus venceu, tu também vais vencer. E assim como Jesus envergonhou Satanás, tu também vais envergonhar Satanás nestes dias difíceis. Em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, em primeiro lugar, tu tens que saber o que a Bíblia nos ensina. Tu tens que conhecer a palavra de Deus e como funciona o mundo espiritual. Ok? Repara, quando Jesus foi tentar no deserto, ele venceu o diabo. Venceu ou não venceu? Venceu. O diabo deixou. Mas a Bíblia diz que antes da cruz, quando Jesus estava próximo a ir ao Getsémani, suar gotas de sangue, quando Jesus estava muito próximo de morrer na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o diabo voltou outra vez a tentar Jesus. E usou quem? Usou o melhor amigo de Jesus, Pedro. Usou Pedro e disse assim, o que é que Jesus disse a Pedro? Arreda Satanás, porque tu não entendes os propósitos que Deus tem para a minha vida. Amém? Isso, irmãos, está lá em Mateus 16, no verso 23, em que Jesus responde a Pedro e diz, arreda Satanás. Porque Jesus discerniu, por estar próximo da cruz, o diabo iria quê? Procurar impedir o propósito de Deus na vida do Senhor Jesus. E não foi só Jesus, irmãos. Por exemplo, Jó. Jó, a Bíblia diz que Jó passou uma grande provação. E quando Jó estava no meio da sua provação, no momento mais difícil da sua provação, em que para além da família, para além dos seus bens materiais, a sua própria saúde tinha-lhe sido tirada pelo diabo, no momento em que Jó estava no mais profundo abismo, emocionalmente, fisicamente, o que é que o diabo fez? O diabo procura tentar Jó. Vamos ver, irmãos. Isto é importante. Vamos ver. Jó capítulo 2. Peço a um dos nossos irmãos do Zoom também possa abrir para nós. Jó. O livro de Jó está antes dos Salmos. Ok? Jó no capítulo 2, verso 9 e 10. Vamos abrir. Antes dos Salmos, Jó, o livro de Jó, mais ou menos a meio da Bíblia. Jó no capítulo 2... E vamos ler o verso 9 e 10. Eu peço a um irmão que possa ler para nós, então, a palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Amém. Muito obrigado pela leitura. Irmãos, entendeste o que aconteceu aqui? Jó perdeu tudo. Jó estava numa situação difícil. E nesse momento mais difícil, o diabo usa a mulher de Jó para dizer o quê? Amaldiçoa a Deus e morre. Para tentar Jó. Para levar Jó o quê? A fracassar na provação que ele estava a viver.
Então, queridos, o que é que nós estamos aqui a concluir? Não sei se tu estás aqui a entender o que eu estou a dizer e estás a chegar à mesma conclusão que eu. A conclusão que nós chegamos aqui, neste primeiro ponto, é que quando estamos a passar momentos difíceis, é quando o diabo, que é oportunista, vai procurar investir contra a tua vida e te levar a sair dos propósitos de Deus e até destruir a tua relação de confiança, de entrega, de amor com o teu Deus, com o Senhor da tua vida. Ele tentou fazer isso com Jó, ele tentou fazer isso com Jesus e ele vai tentar fazer isso contigo e comigo. Por isso, meu querido, o que é que Pedro disse? Vigiai. Então hoje a pergunta é, irmãos, então como é que eu devo agir? O que é que eu devo fazer? Porque nós hoje vivemos dias difíceis. Irmãos, vivemos ou não vivemos dias difíceis? Vivemos dias difíceis. Eu não sei, eu não tenho memória, desde que existo, não tenho memória de a humanidade estar a passar um momento de tanta aflição como esta que nós estamos a viver hoje. Então, querido, hoje nós precisamos de entender, se o propósito de Deus é que nós nos levantemos e brilhemos, o diabo ele vai, nestes momentos, de desanimar, vai trazer desânimo, vai trazer incredulidade, vai trazer desespero, vai trazer amargura ao teu coração. Para quê? Para impedir que o propósito de Deus na tua vida seja feito. Que o propósito de Deus no teu ministério seja feito. Em nome de Jesus. Amém, querido? Isto tem que ficar muito claro na tua vida. Para quê? Para que a ação do diabo, as astutas ciladas dele na tua vida sejam desfeitas pela verdade. Porque Jesus diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu creio, meu querido, que neste momento toda a ação do diabo na tua vida para te destruir nestes dias difíceis está a ser agora anulada, cancelada, destruída em nome de Jesus. Porque pela verdade de Deus tu encontras a libertação em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, queridos, o que é que nós temos que fazer? Eu vou-te dar 3 passos para tu entenderes o que devemos fazer nestes dias difíceis para não sermos enganados pelo nosso adversário e que a vontade de Deus na nossa vida possa continuar a ser realizada. Porque Deus, o que é que diz a Bíblia? Que Deus tem a sua boa, perfeita e agradável vontade para todos nós. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que nós temos que fazer, e já vimos isso em 1 de Pedro, vamos voltar lá a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 a 10. Vamos ler agora do verso 8 ao verso 10, é importante. Há bocadinho lemos só o 8. Agora vamos ler do 8 ao 10. Eu ia pedir a um irmão do Zoom para poder ler para nós. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 ao verso 10. Aleluia. Vamos abrir então e vamos ler. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 a 10. Glória a Deus. Vamos ler então. Amém? 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 a 10. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem queira tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que mesmo as aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes pecado um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. Amém. Obrigado, irmã Alba. Muito obrigado. Irmãos, Pedro aqui ele nos está a dar dicas muito importantes. Em primeiro lugar, olha o que é que o Senhor nos diz aqui. Verso 8. Primeira coisa que tu tens que fazer é sede sóbrios e vigiar. Querido, nós temos que vigiar. As circunstâncias da nossa vida, nós temos que vigiar, nós temos que discernir as circunstâncias. E nos momentos difíceis, nós temos que saber discernir. Como Jesus discerniu que não era Pedro que estava a falar, mas era o próprio inimigo que estava a falar através de Pedro, nós temos que discernir também a ação do diabo na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na nossa igreja, no nosso ministério, em todas as áreas da nossa vida. Então, em primeiro lugar, o que é que a Bíblia diz? Vigiai. No verso 9 diz, resistir-lhes firmes
na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos. O que Pedro está a dizer é, resiste mesmo no sofrimento, não deixando que o sofrimento possa roubar a tua fé. Mesmo sofrendo, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando as coisas não correm bem, mesmo quando nós cantamos há pouco, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que tudo não esteja certo, como Jó, como Jesus no deserto, todavia me alegrarei no Senhor. Então, meu querido, não deixe que o sofrimento possa impedir o propósito de Deus na tua vida. Temos que ser resilientes. O que é ser resiliente? Resiliente é quando alguém cai, mas se levanta e avança novamente. Resiliente é a capacidade que algo tem de voltar ao seu estado original. Resiliência é aquilo que hoje tu e eu, como embaixadores de Cristo, temos que ter nestes dias difíceis. Aconteça o que acontecer, eu não vou desistir. E eu sei e em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos, hoje, mais do que nunca, nós temos que reafirmar a nossa fé. Nós temos que declarar às circunstâncias, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Querido, este é o dia, este é o momento em que tu tens que te levantar em fé, meu querido. E não podes deixar que Satanás destrua aquilo que Deus quer construir, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E nós temos exemplos, o exemplo de Jó, o exemplo de Jesus, o exemplo de Pedro. Temos tantos exemplos. Então, querido, que no nome de Jesus tu possas vigiar, resistir. E o que é que diz no verso 10? Olha lá, verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Meu querido, nestes tempos difíceis, nós temos que deixar Deus nos fortalecer, nos confirmar, nos aprovar. Temos que deixar Deus cumprir e concluir a obra que Ele tem para nós. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em ti, também a aperfeiçoará e terminará até aquele dia. Então, querido, que em nome de Jesus não deixes que o sofrimento, não deixes que aquilo que o inimigo tem procurado fazer na tua vida, não deixes que aquele que veio para matar, roubar e destruir, possa te afastar dos propósitos tremendos que Deus tem para a tua vida. Então, em primeiro lugar, temos que fazer o quê? Vigiar, resistir e deixar o Espírito Santo nos fortalecer nestes dias difíceis. Em segundo lugar, irmãos, está lá em Efésios capítulo 6. Vamos abrir Efésios 6. Vamos lá, um bocadinho para trás. Efésios 6. Olha o que é que a Bíblia nos diz. Efésios 6 e vamos ler o verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 6:10 diz assim, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, em segundo lugar, depois de vigiar, resistir, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E o que é o poder do Senhor? O que é a força do Senhor? É o Espírito Santo que já habita em nós, que já está connosco. Então, querido, em segundo lugar, nós temos que nos revestir do Senhor e da força do seu poder, através do Espírito Santo de Deus. Olha o verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, nestes dias difíceis, nós temos que tomar esta decisão. Aconteça o que acontecer, eu vou
resistir. Eu vou me revestir do Senhor, da força do seu poder, e eu vou discernir as astutas ciladas do maligno na minha vida e na vida das pessoas que o Senhor tem colocado à minha volta. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe que o sofrimento possa impedir que Deus possa cumprir a sua vontade na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. E em Efésios capítulo 5, versos 8 diz lá o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, cantando e salmodiando ao Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no Senhor. Irmão, hoje mais que nunca, nós temos que nos revestir do Senhor, que é o Espírito Santo. Temos que estar cheios do Espírito Santo. Irmão, porque hoje vivemos dias difíceis. E é nos dias difíceis, como já concluímos, que é nesses dias que o diabo vem para te atacar, para te desmotivar, para destruir aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. E em terceiro lugar, amém? Vamos lá. Terceiro passo, terceira atitude que temos que ter para vencer nestes dias difíceis, está lá em Provérbios 4, 23. Vamos abrir. Provérbios está a seguir aos Salmos. Provérbios, capítulo 4, 23. Eu vou pedir a outro irmão, não sei se a Adelaine nos está a ver e poderá participar connosco, e ler Provérbios 4, 23. Provérbios... Pastor. Sim? Provérbios 4, 23. Provérbios 4, verso 23. Obrigado. 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém. Obrigado, Adelaine. Queridos, olha o que a palavra do Senhor nos está a dizer. Sobre tudo o que se deve guardar, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes para a vida. Irmãos, nestes dias difíceis, o diabo ele vai procurar resistir aos planos de Deus na tua vida, mas tu possas guardar o teu coração. Aconteça o que acontecer, guarda o teu coração. Como Jó disse, o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim também como ele disse, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Irmãos, só há uma forma de nós vencermos o inimigo. É nós confiarmos em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo perante a morte, mesmo perante o sofrimento. Nós escolhemos confiar. Fé é confiança naquilo que Deus já nos disse, naquilo que Ele já nos prometeu. Então, querido, que tu possas levantar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno na nossa vida. E o escudo da fé o que é? É o escudo da confiança e do descanso das promessas do Senhor para a nossa vida. Então, meu querido, guarda o teu coração. E guarda o teu coração porquê? Vamos ver, Deuteronômio 29, 29. Vou pedir ao nosso irmão Tó para abrir para nós. Deuteronômio 29, 29. Vamos lá, meus queridos, já estamos a terminar. Deuteronômio, no Velho Testamento, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 29, 29. Vou pedir ao irmão Tó. Amém. Irmão Tó, faz favor de ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui está um princípio fundamental para nós vencermos. Deuteronômio 29, 29 diz o quê? As coisas reveladas são para nós. Mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Querido, nestes dias difíceis, não queiras encontrar explicação para tudo o que acontece na tua vida ou na vida daqueles que estão à tua volta. Vão acontecer coisas que nós não vamos entender porquê. Até vamos dizer, Senhor, porquê que tu permitiste isso? Mas a Bíblia diz-nos, não tires os teus olhos de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mesmo quando nós não entendemos as coisas,
nós podemos confiar. A nossa confiança não é segundo o que eu vejo. A nossa fé e confiança é segundo aquilo que Ele já nos disse. Aquilo que Ele já nos prometeu. Então, querido, as coisas ocultas pertencem ao nosso Deus. Se Ele quiser nos revelar, amém. Mas se Ele escolher não te revelar, confia e espera no Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus possa renovar as tuas forças nesta noite, nesta tarde. Aí onde tu estás, na tua casa, no teu trabalho, que Deus possa renovar as tuas forças. Em nome do Senhor Jesus. E existe mais um texto que eu quero ler, um texto final. Também, mais uma razão que nós devemos guardar no nosso coração. Isaías, capítulo 55. Isaías 55, verso 8 ao verso 10. Vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías 55. Vou pedir ao irmão Pedro, se faz favor, para ler para nós. Isaías, capítulo 55, verso 8 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Amém. Amém. E o verso 11, já agora, para terminar. Desculpa. Sim, sim. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Irmãos, o que é que Isaías nos está a dizer aqui? O que é que o Espírito Santo nos está a dizer aqui? Está a dizer o quê? Que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Aquilo que Deus tem, os seus desígnios são mais altos que nós. Ele é Deus. Mas nós temos que confiar nele. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias 29, verso 11, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o quê? O fim que tu desejas. Então passareis a orar, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis. Verso 13. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Irmãos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os propósitos de Deus são mais altos que os nossos. Paulo diz em Romanos 11, oh, que coisa impressionante! Quem conhecerá a mente de Deus? Mas aquilo que sabemos segundo Romanos 8 é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu santo propósito. Então, querido, guarda o teu coração nestes dias difíceis. Mesmo perante a tentação, mesmo perante o sofrimento, mesmo quando a videira não florescer, mesmo quando as coisas não correrem bem, permanece firme, guarda o teu coração, vigia, resiste e fortalece-te no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Então, querido, para terminarmos e orarmos, nestes dias difíceis, tão difíceis que nós vivemos hoje. Ainda hoje eu estava a assistir e a ver algumas mensagens que o nosso irmão Júnior do Brasil, que trabalha no hospital, nosso irmão Júnior estava a partilhar com o grupo da nossa igreja em Fortaleza, a dizer que, irmãos, orem, porque já não há camas disponíveis para acolher os doentes que têm chegado ao hospital. Irmãos, isto está muito, muito difícil. Ele estava a partilhar connosco, com os seus irmãos em Cristo, para que ele pudesse ser fortalecido pela sua igreja através da oração. Mas sabes, querido, mesmo nestes dias difíceis, Júnior, mesmo nestes dias difíceis, aquilo que o Senhor nos diz e nos pede é para nós vigiarmos, para nós nos fortalecermos no Senhor e para nós guardarmos o nosso coração, sabendo que as coisas ocultas pertencem a Ele, as reveladas a nós, mas os seus pensamentos
são mais altos do que os nossos. Mas todos eles são bons e têm um objetivo: nos abençoar e concretizar o seu propósito para a tua vida. Vamos orar, amém, irmãos? Vamos orar. E como eu disse no início, meu querido, esta palavra é tão importante hoje, porque há muita gente que hoje está a perder a sua fé. Há muita gente hoje que não está a conseguir vencer a tentação do diabo. Há muita gente hoje que precisa de ser fortalecido. E por isso hoje, meu querido, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar a partilhares este vídeo, a partilhares este mega grupo de vida, porque através do louvor, através da palavra, através da ceia do Senhor que nós vamos celebrar agora, irmãos, eu creio que o Espírito Santo vai levantar e vai fazer brilhar aqueles que estão hoje prostrados, aqueles que estão hoje desanimados, frustrados, desmotivados, enfraquecidos na sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Meu querido, junta-te a mim agora em oração. Amém? Eu preciso de ti agora, para juntos orarmos por aqueles que estão perto de nós, mas que precisam que o Espírito Santo os ajude a levantar e a brilhar. Oremos. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos agora, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, queremos interceder agora por todos aqueles que nos veem agora, Senhor, através do Facebook, mas também aqueles que nos veem através da gravação que vai ficar disponível. Pai, pedimos-te, Pai, usa este vídeo, usa esta palavra para poderes fortalecer, para poderes ajudar aqueles que estão hoje a passar o seu dia mau, os seus dias difíceis. Ajuda-nos, Pai, a saber que é nos momentos difíceis que o inimigo ele vai procurar nos atacar. Ele vai nos procurar resistir àquilo que Tu tens para a nossa vida. Mas ajuda-nos, Senhor, em primeiro lugar, a vigiar. Em segundo lugar, a nos revestir do Senhor. E em terceiro lugar, a guardar o nosso coração, sabendo que Tu, Senhor, tens o melhor para nós. Por isso, Pai, ajuda-nos a perseverar e a envergonhar Satanás nas nossas vidas, tal como Jó, tal como Jesus e tal como tantos outros grandes homens e mulheres de Deus, que nos momentos difíceis, no meio do seu sofrimento, eles perseveraram e foram resilientes, não desistindo das promessas do nosso Deus. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que és omnipresente, Tu possas agora abraçar, possas agora fortalecer cada irmão, cada irmã, cada família, cada casa. Pai, aqueles que estão agora preocupados com alguma coisa, aqueles que estão na iminência de perder a sua casa, aqueles que estão na iminência de perder algo. Ó Deus, agora, Senhor, ajuda-os, fortalece-os, para que pela sua fé eles possam receber a promessa que Tu tens para as suas vidas. Paizinho, nós oramos porque nós cremos em Ti e sabemos, Pai, que maior é aquele que hoje está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Eu queria agora celebrar a ceia do Senhor. Amém. E queria te convidar a tu poderes trazer para perto de ti agora o pão e o vinho. E queria que nós abríssemos a palavra do Senhor em 1 Coríntios. É o texto em que o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, ele nos orienta na celebração do memorial, que é a ceia do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 11. E vamos ler o verso 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim o apóstolo Paulo. Amém? Diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos. Então, irmão, vou-te pedir então para tomares agora o teu pão. Amém? Em nome de Jesus. E vamos orar consagrando o pão ao Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos, Senhor, cumprir a tua palavra e o teu mandamento, Senhor. Tu disseste, fazei-o em memória de mim. E por isso queremos separar este pão do seu uso comum e queremos declarar, Senhor, que ele é o corpo do Senhor. Assim como este pão foi amassado, foi cozido para que pudesse ser alimento para nós, nós sabemos e cremos e confessamos que o corpo de Jesus foi também, ó Deus, sujeito a grande sofrimento, até à morte, na cruz do Calvário. Mas pelas suas pisaduras já fomos sarados. E por isso, Pai, nós queremos agora receber este pão e comer este pão, recebendo, ó Deus, a tua cura, a tua libertação e a tua restauração. Em nome de Jesus, nós o recebemos. Amém. Tomai dele todos, em nome de Jesus, recebendo a cura e a vitória de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim a palavra também nos diz que, semelhantemente, o Senhor Jesus, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Irmãos, através do sangue de Jesus, nós temos hoje uma nova aliança. Uma aliança eterna com o nosso Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meu querido, neste momento, vamos orar para que todo o vírus do Covid-19, toda a enfermidade seja lançada fora do nosso corpo, mas também do corpo dos nossos irmãos, daquelas pessoas que estão próximas de nós. E se tu conheces alguém que agora, hoje, neste momento está doente, está enfermo, irmão, ao tomar este vinho, ao tomar este cálice, vamos declarar cura, vamos declarar salvação, vamos declarar o perdão dos pecados sobre a vida dessas pessoas. E eu creio que Deus vai fazer. E nós oramos pelo Brasil, oramos por fortaleza agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa vivificar agora todos os que estão doentes e ajudar os enfermeiros, os médicos, o pessoal hospitalar, para que eles possam ser instrumentos de Deus nas mãos de Deus para curar e vivificar aqueles que estão a sofrer. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos orar e vamos tomar este vinho. Pai, é no nome de Jesus que nós separamos este cálice do seu uso comum. E nós o recebemos como o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Senhor, queremos ser revestidos deste sangue. Queremos lavar as nossas vestes neste sangue. E queremos declarar que este sangue, ele não é só colocado sobre nós, mas sobre a vida dos nossos irmãos, Amém. Dos nossos amigos, Amém. Dos nossos familiares Amém. E daqueles que hoje estão a sofrer, ó Deus, nos seus leitos de dor e de enfermidade. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Tomai dele todos e recebei a cura do Senhor. Amém. Tomai dele todos. Aleluia. Amém, meus queridos. Amém. Glória a Deus. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo tão especial, que juntos, como uma só igreja, em vários lugares, estamos juntos, Senhor, vários continentes, juntos, a celebrar a ceia do Senhor e a declarar a vida de Deus, o poder da ressurreição sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias e amigos, Pai. Por isso, Pai, nós declaramos agora em nome de Jesus que aquilo que hoje nós fizemos, aquilo que nós ligamos na terra, Senhor, será ligado no céu.
E por isso te pedimos, Senhor, visita-nos ainda esta noite e opera, Senhor, poderosamente em nosso favor. Amém. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, queremos terminar o nosso mega grupo Vida. Agradeço aos irmãos que nos viram pelo Zoom, que nos ajudaram. A vossa ajuda é sempre muito preciosa. Muito obrigado. E os irmãos que nos viram pelo Facebook, irmãos, peço-vos, por favor, partilhem este mega grupo Vida. Porque eu creio que a vida de Deus vai chegar até onde tu não pensas. Até onde tu não vais saber. Mas eu creio que Deus vai usar isso. Junto dos teus contactos, junto das pessoas que tu conheces. Em nome de Jesus. Eu creio que há poder na palavra de Deus. E como o irmão Pedro leu há bocadinho, em Isaías 55, passará céus e terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Em nome de Jesus. Aproveito também para convidar os irmãos que sentirem o desejo e que quiserem também contribuir para o sustento e mantimento da nossa igreja, do nosso Ministério Embaixada Cristã. Nós deixamos aqui no ecrã do Facebook os dados bancários, o IBAN, os dados internacionais de IBAN e também o MBWay para quem nos vê em Portugal. Então, queridos, que Deus vos abençoe e que Deus vos use nestes dias difíceis para levantar e brilhar. Pois, como dissemos no início, os olhos do Senhor estão sobre nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre si o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para todos, desde Portugal, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Boa noite. Estamos juntos. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.